Vamos iniciar a segunda parte, e agora que a gente está iniciando a segunda parte, eu vou entrar em alguns aspectos que eu já trabalhei, mas eu vou tentar agora fazê-lo de maneira mais rápida, porque a gente já estabeleceu o fundamento, e se alguém ficou com perguntas que gostaria de levantá-las, a gente vai ter um tempinho no final. Então eu vou tentar terminar isso quanto antes, para a gente deixar um bom tempo de perguntas, e quem sabe esgotar. E se não der para esgotar, lembra, esse é um lugar de treinamento, a gente vai para o intervalo e continua conversando, tá bom? Então vamos lá. Parte 2, eu quero agora dissecar ou entender melhor os dois elementos da conversão, arrependimento e fé. E eu vou tentar tratar das 4 características de ambos. Vou falar do aspecto holístico, amplo, abrangente, da gratuidade, o fato de ser pela graça, o fato de ser instrumento, e por último, a sua... deixa eu olhar aqui... o fato de ser um hábito, tá? Então são as 4 coisas que eu quero destacar. Então eu vou começar com arrependimento, depois a gente entra em fé e vamos tratar das mesmas características. Algumas eu vou passar mais rápido, outras eu vou passar um pouquinho mais devagar. Obrigado. Então vamos lá. Me acompanhe e aí depois a gente bate um papo sobre as coisas que ainda ficaram com alguma dúvida, tá? Então vamos começar com o aspecto holístico do arrependimento. Por falta de água não vai ser, hein? Agora tem copo chique e copo simples. Vamos lá. Aspecto holístico do arrependimento. Metanoia, palavra grega para arrependimento, ela significa mudança de mente. Mas agora aqui entra na pergunta que você havia colocado. Só que na Bíblia, arrependimento não é só uma coisa de mente. Embora a palavra lide com a palavra grega nous, que é mente, está na raiz da palavra metanoia, mas ela não é simplesmente uma mudança de mente. Tá? Originalmente é sentido, mas a Escritura atribui uma riqueza maior à ideia de arrependimento. É mais do que uma mudança intelectual ou tristeza pelo pecado. É a mudança do ser por inteiro. Deixa eu explicar. Você sabe muito bem que... quando uma pessoa não acha que está errada, ela não está arrependida. Mas às vezes ela acha que está errada, mas você fala, ela não está arrependida. Porque você sabe que, embora ela diga, não, é verdade, você vai conversar com ela e diz assim, fulano, você não devia ter feito isso. Falou, não, é verdade, eu pisei na bola, mas você fala assim, puxa, não senti nenhum tipo de tristeza, né? Você sabe que tem que ter mais do que simplesmente reconhecer o seu erro. Mas alguém pode estar consciente do seu erro, pode estar triste pelo seu erro e você ainda duvidar do seu arrependimento. Porque o que fecha o ciclo é o exercício da vontade. É você desejar mudança a partir saindo do pecado e caminhando de volta para Deus. Então, agora, revisando aquilo que eu falei no período de perguntas, no primeiro período de perguntas. O conceito judaico de coração é muito importante. Você entender que coração é algo que antecede mente, antecede emoções, antecede desejos. Né? Então, quando a Bíblia fala assim, Jesus fala assim, do coração procedem maus desígnios, propósitos, blasfêmias. Então fala tanto de aspectos morais, quanto de intenções, de planos. Do coração procedem essas coisas. A boca fala do que está cheio o coração. Significa que o coração é aquilo que determina o que sai. Você se mostra no exterior o que o seu interior é. Isso aqui é uma lição importante. Por quê? Jesus está aprofundando um conceito que já está presente lá nos escritos de Salomão, lá em Provérbios. Em Provérbios você tem textos que falam assim, por exemplo, como água reflete o rosto de um homem, assim o seu coração.
é reflexo. Aí a ideia é basicamente o seguinte: o que eu vejo, o que você é nas suas atitudes, nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas esperanças, nas suas expectativas, é reflexo do seu coração. Tanto o que você acerta em relação à lei de Deus, quanto o que você erra em relação à lei de Deus, é reflexo do seu coração. O seu coração é realmente quem você é. Tanto é que Jesus lida e confronta os hipócritas, os que usam máscara, mas ele lhes conhece o coração. Então ele sabia quem de fato eles eram. Quer ver uma história bonita? Você e eu conhecemos bem a história de Nicodemos, mas às vezes não fazemos a devida conexão com o finalzinho do capítulo 2 de João, que antecede o 3. Porque no 2 Jesus está fazendo milagres, as pessoas estão crendo, falando, uau, esse deve ser ele. Deve ser o tal do Messias, eu acho, né? O enviado de Deus, um grande profeta, alguma coisa. E aí o texto de João 2 fala assim, mas Jesus não se entregava a eles porque lhes conhecia o coração. Agora, esse finalzinho do 2 é fundamental para você entender a história de Jesus com Nicodemos. Por quê? Nicodemos aparece à noite, escondido, sem querer mostrar o seu interesse por Jesus, afinal de contas, geraria um problema, fazer parte do Sinédrio e tal. Aí ele entra, bom mestre, olha a rasgação de seda. Bom mestre, ninguém faz o que o senhor faz se não for vindo da parte de Deus. O senhor é fantástico. Aí Jesus parece um estúpido, para quem não entende o contexto. Diz assim, se você não nascer de novo, não tem parte no reino de Deus. O Senhor Jesus, nem para dizer obrigado, tudo bem. Às vezes a gente acha assim que a coisa anda de forma meio seca, né? Mas você tem que compreender que, primeiro, a Escritura está narrando aquilo que é mais importante. Podem ter dito perfumaria, mas ali está o cerne da conversa. E o cerne da conversa é, ele chega elogiando Jesus, mostrando que ele tem simpatia por Jesus. Ele é semelhante àqueles que criam, mas o Senhor lhes conhecia o coração. E o Senhor já começa de sola, dizendo, olha, se você não começar do zero, você não entra no reino. Mas como? E aí começa a conversa. Lembra, nós estamos falando de um homem que era conhecedor da lei de Deus. Ele era líder. Ele era estudioso da lei. Ele era um homem que sabia se portar de forma moral. E Jesus confronta. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou mostrando que o coração revela quem a pessoa é. Eu e você não conhecemos o coração, não temos como enxergar o coração. Lembra quando Samuel vai tentar ungir o filho de Jessé? Um dos filhos de Jessé? Aí ele vê o mais velho e falou, deve ser esse. O Senhor falou, não. Aí vem o próximo, acho que é esse aí. Não. E outro não, e outro não, e outro não, e outro não. Vai chamar o último. Aí chega um menininho, mirradinho, possivelmente, né? E Samuel olhou assim e falou, é esse? Aí Deus falou com ele assim, unge. Porque o homem enxerga o exterior, mas Deus conhece o coração. Está lá em 1 Samuel 16. Deus mostrando que nós não enxergamos, mas Deus enxerga. Então, às vezes nós detectamos, é claro que a nossa percepção é falsa, às vezes nós detectamos que alguém não se arrependeu verdadeiramente. Mas a gente sabe que arrependimento verdadeiro tem que vir do coração, tem que ser por inteiro, tem que afetar a nossa mente, nossas emoções e nossa vontade, tá? Mente, emoção e vontade, pensamentos, emoções e desejos, tem que mexer com isso. Assim como o coração vem do mais profundo do nosso ser, a mudança também tem que vir do mais profundo do nosso ser. Essa é a ideia bíblica de algo por inteiro, tá? Deixa eu especificar aqui. O que eu creio ser um arrependimento holístico ou por inteiro? Eu quero dizer assim, tem um aspecto intelectual. Primeira coisa que tem que acontecer na vida de alguém que não conhece a Cristo é ele entender que ele não é nada sem Cristo. E entender que os seus caminhos e a sua suposta justiça não vale nada. Ele tem que entender isso, ele tem que conceber. Esse é o aspecto intelectual do arrependimento. Ele entende, ele reconhece o erro, ele percebe que o seu caminho é caminho de perdição. Começa a fazer sentido para ele. Tudo isso é na mente. Tá? Começa a fazer sentido, ele começa a ver de fato que a sua situação é desesperadora. Só que não basta simplesmente isso acontecer na mente. Isso tem que chegar, tem que ter um aspecto emocional. A pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela tem uma tristeza, uma vergonha genuína pelo pecado. E uma alegria no perdão de Deus. Mas deixa eu falar da vergonha do pecado, eu acho que você como cristão vai entender. Você já teve momentos, e eu já tive, infelizmente, vários deles.
Já teve momentos em que você pecou, você sabia que você havia pecado, mas seu coração estava duro como uma pedra. E você não era capaz sequer de derramar uma lágrima ou de mostrar um coração contrito e arrependido. Isso reflete o nosso entendimento de que a gente se conhece. Talvez alguém que venha pedir perdão para nós, a gente diz, não tem como saber se arrependeu ou não, ele diz que está arrependido, eu vou acreditar que ele está arrependido. Mas a gente se conhece. E a gente sabe que tem vezes que a gente não está arrependido. Por quê? Porque não basta só o aspecto intelectual, precisa do emocional. Mas não só o emocional, é possível você reconhecer o seu erro, você chorar, lamentar, dizer, eu não valho nada mesmo, né? E ainda assim você não mostrar arrependimento genuíno. Por quê? Porque o aspecto volitivo, isto é, da volição, da vontade, é uma mudança interna para longe do pecado. Uma busca por perdão, uma mudança de propósito. Tudo isso é a vontade que resolve fazê-lo. Então veja só, se eu e você lutamos em certas áreas da nossa vida, vamos falar não só, eu estou falando de você e de mim porque nós nos conhecemos e a gente se identifica com isso. Mas isso se aplica para alguém que não conhece a Cristo. Ele não conhece a Cristo, ele sabe que tem certas coisas que estão erradas, ele até lamenta que essas coisas estão erradas, mas ele não quer abandoná-las. Não dá para reconhecer que haja arrependimento. Ele não quer abandoná-las. A vontade diz, eu quero abandoná-las. Toma uma decisão de abandonar, e uma busca por perdão, e uma mudança de propósito. Então esses três elementos compõem um arrependimento holístico. E, como exemplo bíblico, o Salmo 51 mostra isso. Lembra? O Salmo 51 é a noção do pecado de maneira mais clara. Presta atenção, não é só dizer dormir com a mulher do próximo é pecado. Isso qualquer ímpio sabe, teoricamente, mas às vezes não lhe dói, ele continua adulterando. Eu acho que Davi, no tempo em que ele permaneceu sem confessar o seu pecado, lembra? Enquanto calei os meus pecados, eu acho que nesse tempo, ele sabia que ele tinha errado. Mas ele ou evitava pensar nisso, ou não processava, né? Não processava isso. Então, o que aconteceu? Quando Natan chega para ele e conta a historinha, lembra? Imagina, tem várias ovelhas, um rei, o outro tem só uma, aí ele vem convidados, aí em vez de tomar de uma das suas muitas ovelhas, ele toma uma daquelas. Ele fala, que absurdo! Pois você fez exatamente isso. Aí ele... É diferente do que simplesmente dizer, eu sei que é errado adulterar. Você entendeu? É quando você faz assim... Nossa, é mesmo. E caiu a ficha. Ele entendeu o seu erro. E aí ele fala uma frase que às vezes a gente tem dificuldade de entender, mas ela é linda. Pequei contra ti somente. Sabe, quando eu leio essa frase, a impressão que dá é assim, Davi, por favor, né? Você pecou contra Batseba, porque você exigiu que ela dormisse com você. Você pecou contra Urias, porque mandou o cara ir para frente de batalha para morrer. Você pecou contra o povo, porque você está sendo desonesto com o povo. Você pecou contra o chefe do exército, porque você mandou ele fazer uma coisa errada. Você pecou contra todo mundo, contra a sua família. E diz, pequei contra ti somente? Mas por que Davi diz isso? Porque ele sabe que pecado em última análise é ofensa a Deus. Em última instância é ofensa a Deus. E por que o pecado é sério sempre? E por que a gente fala que não tem pecadinho e pecadão? Porque independente das consequências, que podem ser mais graves ou menos graves, ela é ofensa contra um Deus santo. Então, por natureza, o pecado é horrendo. E aqui a gente percebe percepção, tristeza, ele está triste, ele está abatido, Senhor, o coração triste, abatido. Lembra que ele fala assim, não me retires o Espírito Santo. Ele não está falando de perder salvação, ele está dizendo, não faça comigo o que aconteceu com Saul. Saul perdeu o privilégio de ser o rei, ele perdeu o ungido, deixou de ter o espírito dele. É narrado isso na história bíblica. Ele não quer perder esse privilégio, ele está lamentando, ele está triste, e ele quer mudança. Cria em mim um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. E veja, todos esses elementos você percebe no decorrer do Salmo. Ele fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor não quer sacrifício. Porque se fosse sacrifício, eu ia lá para o templo. Traduzindo para os nossos termos, Senhor, eu sei que o Senhor não quer simplesmente que eu vá para a igreja.
O Senhor quer um espírito contrito, compungido. Isso o Senhor não rejeita. E é isso que ele está tentando mostrar ali. Então a gente percebe esses vários elementos do arrependimento. Arrependimento acontece só quando você manifesta ele de maneira plena. E é isso que eu tentei mostrar aqui. Tá? Então na vida de alguém que você está discipulando, ou de repente evangelizando, você vai notar mudança de vida quando você perceber que o arrependimento ele abrangeu todo o ser humano. Tá? Esse é o aspecto holístico. Vamos para a gratuidade do arrependimento. Olha que interessante. A Bíblia exige que nós nos arrependamos. Você sabe disso, né? Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Tirei de Atos 3. Isso tem vários textos na Bíblia. Jesus, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, assim, a ordem para se arrepender, ela é frequente. Mas a Bíblia também diz que Deus nos concede o arrependimento. Olha lá, eu tirei também de Atos. Veja que eu tirei 3 textos de Atos, curiosamente, porque mostra que o mesmo livro, o mesmo autor, Lucas, é capaz de dizer que a gente se arrepende e que Deus nos concede o arrependimento. Olha capítulo 5, verso 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Olha que interessante. Você sabe que Deus te dá a remissão de pecados. E para te dar a remissão de pecados, você tem que se arrepender. Mas Deus não só te dá a remissão de pecados, Ele te dá o arrependimento e a remissão de pecados. Não é curioso isso? Deus não só resgata você e perdoa a sua dívida. Deus lhe dá o que é necessário para que isso aconteça. Então, concedeu a Israel arrependimento e a remissão. Atos 11 fala assim: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O que isso nos mostra? Nos mostra que arrependimento tanto é responsabilidade quanto é graça. A gente precisa falar de arrependimento como uma ordem, tá? Não deixe de fazer isso. Essa é a tônica da Escritura. Quando você prega para alguém, quando você evangeliza alguém, quando você quer que esse alguém se volte para Cristo, você precisa exortá-lo ao arrependimento. Mas você também tem que se lembrar de orar ao Senhor, dizer: Senhor, concede-lhe o arrependimento. De que arrependimento é uma dádiva do Senhor. E se algumas pessoas têm dificuldade em entender essa doutrina, eu digo que ela é tremendamente confortadora. Por quê? Porque Deus nos concede aquilo que Ele exige de nós. Sabe o que é difícil? É não conseguir fazer e não ter para quem correr. Converte-nos a Ti, Senhor. Então seremos convertidos. Senhor, eu estou com o coração duro, seco. Meu pai contou uma história que uma vez ele estava evangelizando um moço num gabinete, e ao evangelizar esse moço, ele o conduziu àquele momento em que faria uma oração de entrega, né? Meu pai disse que naquela época ele estava refletindo sua veia meio arminiana, e aí ele orou primeiro e depois esperou que o jovem entregasse sua vida a Cristo. Ele esperou um instante, mais, até que depois de bastante tempo ele resolveu levantar os olhos, viu que o moço não conseguia orar, e aí o moço perguntou para ele, falou assim: me responde uma coisa, pastor. Aí perguntou para o meu pai: depende de mim ou de Deus? Aí meu pai disse que na hora assim, um monte de coisa passou na cabeça dele, um filminho assim, tudo que ele tinha aprendido de teologia, correu rapidinho aqui. Aí ele foi franco e disse assim: depende de Deus. Aí o moço disse assim: ufa, porque daqui não sai nada. Sabe que isso é verdade? Não sai nada. Se Deus não nos conceder aquilo que Ele exige de nós, a gente não se volta para Ele. Então, graças a Deus que funciona de maneira gratuita. Deixa eu prosseguir. Instrumentalidade do arrependimento. Você conhece esse verso? Muito citado pela gente. Lindo. Se confessarmos, eu citei errado aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Por que eu destaquei esse verso? Olha só, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, a pergunta que eu levanto em relação a esse verso é a seguinte, que às vezes alguns crentes levantam: e se eu morrer sem me arrepender? Por que eu levanto essa pergunta?
porque alguns crentes atrelam o perdão ao arrependimento, e existe uma ligação, e eu vou dizer qual é que é a ligação, mas tem medo de repente, não se arrepender. Agora, veja só, eu já vi crente tentando postular assim, né? Fulano brigou assim com o outro, atravessou a rua, o carro pegou, e agora? Vai para o céu ou vai para o inferno? Ele confessou? Por que essa dúvida? Porque as pessoas tendem a ligar o arrependimento com o perdão, como se o arrependimento fosse a causa meritória do perdão. E esse é um entendimento errado. Pra você ter uma ideia de como, se nós tivéssemos que nos arrepender de cada pecado, genuinamente daquele jeito que eu falei, você e eu estávamos perdidos. Porque Davi, quando está bem com Deus, ainda ora assim: Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. Eu nem sei que falhei. Eu nem me lembro delas. Então eu não posso ter aquele arrependimento holístico e genuíno. Porque se me são ocultas, absolve-me delas. Por quê? A lição importante é entender que o arrependimento não é a causa meritória do perdão. A obra de Cristo é o que garante o cancelamento de dívidas. Então, o que é o arrependimento? O arrependimento, ele é o órgão de apropriação do perdão. Por isso que ele é necessário. Deus fala que nós temos que nos arrepender. Deus fala que você e eu precisamos nos arrepender. Por que é necessário? Porque sem arrependimento, a gente não se apropria do perdão. O que eu quero ensinar a vocês com isso? Eu quero compartilhar com vocês essa ideia de que o arrependimento não é o dinheirinho que paga e garante o perdão. Ele não tem mérito. Ele é apenas aquilo que Deus nos dá para que a gente se aposse, se aproprie do perdão. Como eu creio que a cruz de Cristo é o que cancela todas as nossas dívidas, e a Bíblia é explícita quanto a isso, o mérito para perdoar todos os nossos pecados já foi conquistado. Só que eu não me sinto perdoado até que eu me arrependa. Quem é cristão sabe do que eu estou falando. Quando você se arrepende genuinamente e você se quebranta diante do Senhor e você diz: agora eu estou tão leve. Por quê? Porque o arrependimento é o instrumento, o órgão de apropriação, tá? Não é o que nos causa o arrependimento. Eu acho que o meu computador não está ligado aqui, que ele vai morrer daqui a pouquinho. Se alguém puder me ajudar. Vamos lá. Habitualidade do arrependimento. Vou falar rapidamente isso aqui. Arrependimento é contínuo como parte do processo de santificação. Por que eu quero tratar disso? Porque arrependimento, embora seja parte da conversão, nós estamos falando dos dois elementos da conversão, não é uma coisa de uma vez só na vida, você sabe disso. Arrependimento tanto é aquele primeiro passo de se voltar para Deus, quanto é um momento... Agora acho que deu, obrigado. Quanto é um momento, quando é um ato que se repete, um ato contínuo, tá? Então, existe esse processo de santificação. O J.I. Packer escreveu um livro chamado A Redescoberta da Santidade. E ele tem um capítulo lindo lá, capítulo 5 desse livro. Ele fala sobre diminuir para crescer. Aí ele lembra de textos como de João Batista, fala: importa que eu diminua, que ele cresça. Ele, na verdade, ele está tentando pintar a ideia de que alguém só cresce quando diminui. Porque arrependimento implica nessa diminuição. Arrepender-se habitualmente não é fácil. Eu estou falando que existe um elemento de hábito, de constância no arrependimento. Não é só no momento da sua conversão. Ele continua em todas aquelas conversões que eu falei, quando nós nos voltamos do pecado para Deus. Só que não é fácil se arrepender sempre. Você que é cristão há algum tempo sabe que tem momentos que você gostaria de se arrepender, mas você não sente que está se arrependendo de verdade. Por quê? Porque nunca é prazeroso. Arrependimento não. Perdão é maravilhoso, mas arrependimento não. O hábito está ligado à sensibilidade para o nosso pecado. Às vezes a gente se sente insensível, por isso que não existe arrependimento. E aí o Packer, ele lembra que crescimento em santidade implica em crescimento em penitência. Lembra que Paulo fala lá para Timóteo? 1 Timóteo 1,15, ele fala assim: dos pecadores do qual eu sou o principal. E às vezes
tem gente que gosta de usar essa expressão, mas se não for usada devidamente, se não for compreendida devidamente, parece demagogia, né? Ah, gente, vocês sabem, né? Eu tinha um conhecido pastor, que eu perguntava para ele assim, e aí, pastor, como é que está a sua igreja? Ah, a despeito do pastor, vai bem. Aí eu falava assim, gente, parece demagogia, querer se depreciar o tempo todo, né? Mas por quê? Porque eu não consigo enxergar a genuinidade das palavras. Mas por que que Paulo, inspirado pelo Espírito, portanto é genuíno, diz que ele é o principal dos pecadores? É porque quanto mais ele cresce em santidade, maior é a sensibilidade do seu pecado. Quanto mais ele se aproxima da luz, mais ele enxerga a sua sujeira. Então arrependimento não é uma coisa de uma vez só. É algo que se repete na vida cristã, tá? Agora, eu falei de 4 elementos do arrependimento. Falei do aspecto holístico, falei da gratuidade, da instrumentalidade, da habitualidade. Eu quero agora repetir de maneira um pouco mais rápida esses 4 elementos da fé e a gente vai fechar para o segundo momento de perguntas, tá? Então veja só, a fé também tem um aspecto holístico. A fé também tem esse elemento que tem que ser amplo. Como eu falei de mente, emoção e vontade, deixa eu voltar a falar disso, tá? Aspecto subjetivo da fé, por que eu estou falando de subjetivo? É porque a fé tem um elemento objetivo e tem subjetivo. Por exemplo, às vezes a Bíblia fala assim, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, Judas 3. Do que está falando? Está falando da verdade de Deus entregue aos santos. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos é o corpo, conjunto de crenças. Quando alguém pergunta assim para você, em quem você crê? Ele está perguntando, qual é a sua fé? Eu creio em Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a sua fé. Esse é o objetivo, o elemento objetivo da fé. O subjetivo é o que acontece dentro da nossa vida, no nosso interior, tá? É o nosso apego a esse Salvador, ou falta de apego a esse Salvador. Então eu vou falar do aspecto subjetivo da fé, porque nós estamos falando de conversão. Fé também tem que ter aqueles 3 elementos, né? Tem que ter convicção, tem que ter confiança, tem que ter compromisso com Cristo. Mas, na verdade, eu gostaria de destacar uma outra divisão que é histórica. E é muito interessante essa divisão histórica porque ela é estudada há séculos. E na Reforma a gente vê também esse zelo por parte de autores da Reforma, protestantes, falando dos 3 elementos da fé. Eles usavam 3 palavras. Em latim é notitia, é a primeira delas. A segunda é ascensus. E a terceira é fiducia, ou fiducia. Né? Então essas 3 palavras, elas significam conhecimento, assentimento e confiança. E eu quero mostrar como elas têm elementos muito interessantes e importantes. E se falavam das 3 porque entendiam que precisa das 3 para ser fé genuína. Então deixa eu explicar uma por uma. Notícia ou conhecimento é o conteúdo do Evangelho. É impossível ser fé genuína se não se conhece em quem você crê. Né? Eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso. Veja, é importante conhecer em quem você crê. Né? Conhecer a identidade, o caráter daquele que você em quem você crê. Eu estou dizendo isso porque no nosso país criou-se um hábito, não só no nosso país, isso é mundial, eu diria. Pelo menos o mundo ocidental expressa isso. Mas o nosso país é muito forte. A gente fala, eu tenho muita fé. Nossa, eu tenho muita fé que vai dar certo. O que a pessoa está querendo dizer? Ela tem expectativa, ela tem pensamento positivo. Mas se você perguntar assim, fé em quê? Fé que vai acontecer isso, mas em que você precisa ter fé para que isso aconteça? E aí às vezes a pessoa fica desconcertada, porque ela está acostumada a falar de fé sem pensar no objeto da sua fé. Fé tem que ser, em primeiro lugar, entender o conteúdo, compreender o evangelho genuinamente, tá? Por isso que havia um zelo tão grande na igreja antiga de catequizar, e aqui eu quero usar uma palavra que eu sei que para nós cheira algo ruim, a gente não gosta da palavra catequese por causa da ligação com a igreja romana, mas a palavra catequese, ela existe desde o início da igreja cristã
para mostrar o crescimento, o ensinamento, a preparação de alguém para a profissão de fé. Catequese, por exemplo, no século III, IV, era um processo de 3 anos, dizem alguns historiadores. Por quê? Olha só, preparar alguém para professar a fé e ser batizado 3 anos. Eu não estou dizendo que isso tem que ser o costume, eu só estou tentando mostrar que havia um zelo por parte daqueles irmãos de fazer a pessoa compreender as verdades de Deus. Ela saía do paganismo. Ela tinha que tirar muita crença errada, estranha, e colocar pelo menos elementos básicos para que ela pudesse dizer, não, agora sim eu entendo o Evangelho. Então, o conhecimento é fundamental, mas é o primeiro elemento. O segundo é assentimento. E esse é o intelecto reconhecendo a veracidade do conteúdo. Então, o conteúdo ele é verdadeiro. Veja só, eu não só creio que Jesus Cristo é Deus, eu não só creio que Jesus Cristo veio salvar pessoas dos seus pecados, mas eu creio que realmente é assim, que se alguém confiar nele, será salvo. Então, não só ter noção das coisas, mas crer que ela é verdadeira. Ter convicção de que ela é verdadeira, tá? Essa é a ideia do segundo ponto. Mas o terceiro, confiança, ele recebe muito destaque, porque essa é a apropriação salvífica por um ato da vontade. É agora a vontade dizendo, eu não só creio que Jesus veio e morreu na cruz, eu não só creio que realmente ele salva pecadores, mas eu creio que ele me salvou. A confiança é o elemento que fecha, né? Esse terceiro ponto é o que fecha a fé. E eu estou dizendo isso porque eu quero dar um exemplo da reforma que mostra esse zelo. O Catecismo de Heidelberg, ele foi escrito em 1563 e a pergunta 21 explica o que é a verdadeira fé. Olha que interessante. A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação, somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Então veja só, não é só conhecimento, nem a certeza, aí estão os dois primeiros elementos, conhecimento, certeza, mas é também a plena confiança de que Deus concedeu a graça, não só a outros, mas a mim. Então, o fiducia, né, o terceiro elemento, era muito enfatizado, e é aquele que é mais descrito na pergunta 21 do Catecismo de Heidelberg. Por que isso? Porque tinha muita gente, na época dos reformadores, que diziam que eram cristãos. Por quê? Porque eles criam no que a igreja, eles entendiam mais ou menos a salvação em Cristo, e eles diziam, não, eu acho que é verdadeiro. Só que eles não tinham garantia de que isso era para eles, e apropriação disso. A Igreja Católica, inclusive, falava do perigo de você ter uma espécie de fé. Os reformadores não gostavam da ideia da fé implícita, de você crer na Igreja que o que ela diz é verdadeiro, embora você não conheça muito bem o que ela diz. Não, você não só precisa conhecer, conhecer o Evangelho, crer que é verdade, mas você precisa se apropriar disso. Então, os elementos todos compunham esse aspecto holístico da fé. Isso vale para a gente também, tá? Deixa eu andar rapidamente aqui, porque o nosso tempo está terminando. Gratuidade da fé. Isso é simples, eu vou caminhar rapidamente, porque isso é mais enfatizado no nosso meio. A Bíblia exige que nós creiamos, crê no Senhor Jesus e será salvo, né? E a Escritura também afirma que Deus nos concede a fé. Olha lá, Atos 18. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. E Filipenses 1, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, ambos destacando a graça de crer, mostrando que a graça é que concede a fé. O que isso significa? Que, da mesma maneira como arrependimento, fé é tanto uma responsabilidade quanto é graça. É tanto um dever seu e meu, quanto é dádiva divina. Deus habilita aquele que outrora não cria a crer. Tá? Então esse elemento aí combina também com o arrependimento. Vou passar para o próximo, para que a gente gaste os últimos minutos nesses aqui. Instrumentalidade da fé. Olha só, embora haja o elemento passivo da fé, a fé essencialmente, isso dizia João Calvino, a fé é ter mãos vazias. A fé não é meritória. Ela não chega oferecendo nada para Deus. Ela chega para Deus assim, ó, Deus, eu não tenho nada para lhe oferecer. Mas ela se apropria daquilo que Deus nos dá.
né? Então, ela tem um elemento passivo, que ela não faz nada, porém, ela também é ativa em obediência ou em obras. A Bíblia fala assim, da operosidade da vossa fé. Por que isso? Porque os católicos viviam criticando os protestantes por defender justificação pela fé somente, como se fosse fé sem obras. Aí eles iam para Tiago 2 e falavam assim, ó, a Bíblia diz que não pode ser fé sem obras. Vocês estão... Aí os reformadores frequentemente se defendiam dizendo, olha, nós não estamos ensinando fé sem obras. Tanto é que eu coloquei em parênteses aqui, justificação pela fé somente, mas não uma fé que está só. É a fé o único instrumento da justificação, mas não é uma fé que existe sozinha no nosso interior. Então, a fé, ela é entendida como um instrumento, ela não é meritória. A eficácia da fé reside no Salvador, não é na fé. A fé não salva, Cristo salva. Não é nem a fé em Cristo que salva. Ah, não, mas a fé é na coisa correta. Não, é Cristo que salva. A fé é apenas o instrumento, o órgão de apropriação. Então, aquilo que eu disse anteriormente, tanto respondendo a pergunta, quanto falando de arrependimento, vale para a fé também. Eu não recebo as bênçãos de Deus baseado no tamanho da minha fé. Eu recebo as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. E elas se tornam mais reais, visíveis e acalentadoras à medida que eu cresço na fé. Então isso é importante para nós compreendermos a fé como instrumento, como ela trabalha na nossa vida. Deixa eu aqui falar a última coisa então para a gente abrir para perguntas. A habitualidade da fé. Fé também não é apenas um elemento de conversão, mas é um exercício no processo de santificação e na expectativa da glorificação. Eu estou falando de conversão toda a nossa manhã até agora, e mostrando que arrependimento e fé são os dois elementos, mas não significa que você exerce arrependimento e fé só na hora que você se converte a Cristo. Isso é um exercício contínuo. Por quê? Porque a santificação requer fé. A glorificação requer fé. Fé é aquilo que Deus lhe dá para você aguardar no caminho certo, na direção certa, depois de ter se convertido, a concretização das promessas. Tá? A Confissão de Fé de Westminster faz uma afirmação muito interessante, eu quero citá-la aqui, capítulo 14, parágrafo 3º. Fala assim, esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte. Pode ser muitas vezes, de muitos modos, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Esse é um verso bonito, né? Quando fala em Hebreus 12 que Jesus Cristo não só é o autor, ele é o consumador. Ele não só começa a boa obra em vós, ele termina a boa obra em vós. Né? E por que isso é importante? Porque nós temos momentos na nossa caminhada cristã em que a nossa fé balança. Nós conhecemos gente cuja fé está balançada. A nossa esperança é saber que aqueles a quem o Senhor pretende redimir, Ele não os deixa naufragar. Não os deixa. Ainda que a força do vento balance e faça o apóstolo afundar, o Senhor Deus estende a sua mão e nos traz de volta. E isso por quê? Porque Deus trabalha a progressão disso. Então, eu quero fechar dizendo o seguinte. Conversão é aquele momento, normalmente nós usamos assim, é aquele momento que faz parte do início da nossa vida cristã, mas há um sentido em que a gente está constantemente se convertendo ao Senhor. Eu disse isso. O que isso significa? Que a gente cresce em arrependimento e fé. A gente se torna mais sensível aos pecados, mas a gente também cresce em dependência do Senhor. E é bom saber que já que ela é gratuita, já que a fé é graça de Deus, Ele vai nos dar não só o início dela para a gente cuidar. Deus não bota na nossa mão e fala assim, ó, tá aqui um pouquinho de fé, vamos lá, ver se você trabalha bem, hein? Tanto não é que quando Jesus chegou para um homem e falou assim, você crê? O que ele diz? Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu acho que esse tem que ser a oração de quem quer ser completamente convertido ao Senhor. Constantemente convertido ao Senhor. Quer que a boa obra que começou nele seja completada até o dia de Cristo Jesus. Então, nossa oração é, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos abrir para algumas perguntas, nós temos acho que alguns poucos minutinhos, eu vou tentar responder bem rápido. E aí depois a gente fecha, tá? Vamos lá.
Alô. Por favor, nós ouvimos do senhor sobre a questão de pseudo-conversão, né? Conversão genuína e a conversão não genuína. A minha pergunta vai no sentido da preparação de candidatos ao batismo. Hoje nós recebemos nas nossas igrejas muitas pessoas que vêm de outras igrejas, de outras denominações, existe um fluxo muito grande, né? Uma rotatividade muito grande. E nós percebemos claramente, em muitos momentos, que existe essa falta de um fruto que realmente testifique que aquela pessoa foi transformada. Então, nesse sentido, eu teria duas perguntas. A primeira, na preparação de candidatos ao batismo, haveria elementos que nós pudéssemos utilizar para reconhecer de fato se aquela pessoa está preparada para receber o batismo e, num segundo momento, aquelas pessoas que nós recebemos, como nós poderíamos trabalhar para que nós pudéssemos identificar esses frutos necessários na vida delas? Ok. Minha intenção em falar do aspecto holístico, né, abrangente, tanto do arrependimento quanto da fé, foi exatamente para apontar algumas coisas que precisam acontecer na vida de alguém. Se uma pessoa quer ser batizada, né, não é batizada, quer ser batizada, quer ingressar na vida cristã, ou de repente vem de outra igreja, supostamente cristã, tal. Então o que vai acontecer na vida dessa pessoa? Ela tem que ter conhecimento. Então, quando estava falando do elemento conhecer, ela tem que saber o evangelho. De repente ela se diz evangélica, mas ela não é evangélica, porque ela não conhece o evangelho. Então, o mínimo ela precisa conhecer. Você precisa detectar que ela descansa no Senhor como o seu Salvador. Você precisa detectar, lembra que João Batista falou? Produzir frutos dignos de arrependimento, né? Coisas que demonstrem que você está arrependido. Eu creio que parte da nossa preparação tinha que ser não necessariamente formal, como a gente faz em escola bíblica de domingo de manhã, normalmente, né? Eu acho que às vezes a gente faz uma dicotomia que não é muito boa. A gente faz uma separação entre evangelização e discipulado. Evangelização é trazer alguém para a fé e depois que ele vem, você faz discipulado. Mas Jesus não falou que é assim que você faz. Fazei discípulos batizando-os em... Então, você tem que caminhar junto. E caminhando junto, você tem condições de enxergar um pouquinho mais. Talvez se a gente pensasse em discipulado como sendo essa preparação para batismo, a gente detectaria um pouquinho melhor se as pessoas estão preparadas ou não. Tá? Vamos passar para uma próxima pergunta para a gente ganhar tempo. Bom dia. Nós estamos falando aqui de necessidade de um conhecimento da conversão bíblica, de explicar à igreja que a igreja tem que entender o conceito bíblico de conversão. Só que quando falamos do conceito bíblico de conversão, passamos pela regeneração como causa da conversão genuína, da conversão bíblica. Como passar de púlpito para a igreja a necessidade da regeneração como causa da conversão, sem que algumas pessoas saiam dali achando, bom, se eu não me converti é porque eu não fui selado, é porque Jesus Cristo não morreu por mim, então eu vou embora e não volto nunca mais. Então, ok. Pregação sempre faz um apelo. Agora deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Não estou falando de chamar à frente, sentar no banco da ansiedade, como dizia Finney, não é nada disso. Toda pregação leva o ouvinte a uma resposta. Presta atenção. Leva o ouvinte a uma resposta. E a resposta do ouvinte tem que ser uma resposta daquilo, de como ele reage, como é que ele, em fé, em arrependimento. Então, quando eu prego sempre exortando ele a se converter, a se arrepender, a crer. Foi assim que Jesus ensinou. Mas, ao explicar como isso procede, eu posso tranquilamente falar que se alguém tem tido dificuldades de se voltar para Deus, rogue ao Senhor a habilidade para fazê-lo, e Deus vai lhe atender. E ao dizer isso, você na verdade está falando daquilo que Deus faz e prepara para que alguém realmente se volte para o Senhor. Em outras palavras, eu não digo para alguém, então, regenerai-vos, até porque não é obra nossa, né? Eu não prego sobre regeneração, termino o sermão e digo, então, meus irmãos, é isso aí, ide em paz. Se o sermão é uma convocação a uma resposta, então a resposta é que você creia. É que você realmente se volte para o Senhor. Mas, ao fazer isso, você explica que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Desenvolver a vossa salvação
Paulo falou. E no verso seguinte ele falou, porque Deus efetuou em vós, tanto querer como realizar. Eu acho que é possível pregar conversão e regeneração no mesmo sermão. Você fala dos dois elementos. Mas você não prega só regeneração e espera uma resposta, porque o que Deus pede é que nós sempre creiamos na sua verdade. E ao explicar a regeneração, a gente está dizendo, ó, mas Deus é soberano, Ele habilita você a ter vida em Cristo Jesus e assim por diante. Então eu creio que o sermão ele tem que caminhar para uma resposta que é o que a Bíblia pede. Mas você pode tranquilamente ensinar regeneração sem ter que dicotomizar. Meus irmãos, eu vou pregar sobre conversão, mas primeiro eu preciso falar sobre regeneração. E aí você faz um sermão só sobre regeneração e diz, então é isso aí, próxima semana eu vou convocar vocês a se arrependerem e crerem. Eu acho que não precisa ser assim, tá? Uma pergunta aqui, Dr. Eber, que veio da internet. Tá. Quem faz é José Evandro Marinho Araújo, ele é de Sobral, no Ceará. Pergunta bom. assim, a conversão é instantânea ou vai acontecendo gradualmente na vida do cristão? Porque nós vemos muitos dos convertidos instantaneamente também desistirem da fé. Ok. Então isso aí tem a ver com o que eu disse no começo da palestra hoje pela manhã. Eu não sei se o ouvinte teve chance de acompanhar. Eu tentei mostrar que nós precisamos resgatar um entendimento bíblico da conversão, porque acontece muito desse tipo de desistência por uma má formação das igrejas em geral. Mas meu ponto é dizer que se a conversão é genuína, ela não para no meio do caminho. Se ela é genuína, ela é o início de um trabalho que Deus faz na vida do crente. Deus não é igual a alguns dos nossos governos municipais, estaduais, federais, que começam uma obra e ela fica parada. Né? Deus não faz isso. Você não vê obra parada nas mãos do construtor da igreja. A igreja dele está sempre sendo edificada, trabalhada, construída, erigida. Então, ao falar de conversão instantânea, gradual, eu tentei mostrar que tem um primeiro elemento de resposta nossa à mensagem da palavra, que nós chamamos de a minha conversão, que é o início, mas o crente, repetidas vezes, se volta para Deus quando exortado a deixar o seu pecado, a crer em Cristo. Então, de que conversão é usado na Bíblia também para esse contínuo voltar-se para Deus. Então tem esses dois elementos, um não exclui o outro. Alguém não se converte só instantaneamente e nunca mais. O aspecto gradual que eu falei antes tem a ver com aqueles que já fazem parte da comunidade cristã, da igreja, e muitas vezes não têm experiência marcante de sair de um mundo de trevas, de imoralidade, para crença em Cristo. Então ela acontece de maneira mais imperceptível. Por isso que alguns dizem, eu não lembro do dia da minha conversão. Por conta desse elemento gradual. Foi esse o ponto que eu tentei destacar no começo, tá? Okay. Mais alguma pergunta? Acho que a gente, inclusive, vai ter tempo para mais uma ou duas perguntas só. Eu quero ler mais uma da internet, daí talvez a gente possa encerrar com uma pergunta aqui. Essa veio de Danilo Miranda dos Santos, ele é de Brasília, Distrito Federal, e uma pergunta breve, dizendo, o que fazer quando não conseguimos nos arrepender? Ok, então acho que tem a ver com o que eu estava explicando na resposta anterior. Assim como eu terminei com a frase creia, né, a história bíblica, creio, ajuda-me na minha falta de fé, eu acho que o arrependimento também tem esse elemento. Tem momentos em que o cristão genuíno se vê errado, mas enxerga o seu coração pesaroso, ou melhor, seco por não lamentar o pecado, árido por não lamentar o pecado. E nessas horas ele precisa voltar-se para o Senhor. Quando eu digo voltar-se para o Senhor, é suplicar ao Senhor que lhe conceda arrependimento genuíno. E eu acho que isso é lícito na vida do cristão. Você e eu já tivemos experiências de momentos em que a gente diz assim, Senhor, eu não estou legal agora, mas me ajude. O que você quer dizer é, eu estou lutando contra algumas coisas na minha vida. De repente, eu vou pegar um exemplo que às vezes não é enfatizado. Às vezes você luta contra a ansiedade. E a ansiedade nem sempre é destacada como um pecado muito feio. Assim, tem coisas que são feias, assim, mas a ansiedade às vezes não é destacada como um pecado feio. Mas é falta desse descanso no Senhor Deus. Aí alguém mostra o erro dessa atitude. Aí você diz, não, é verdade, eu sei que não devo andar ansioso, mas você precisa, diante do Senhor Deus, reconhecer o que é essa ansiedade. O
que ela implica? O porquê que você tem estado ansioso? E de repente, por detrás disso, você começa a enxergar que você está ansioso porque você acha que, em última instância, depende de você. Mas como você não consegue prever as coisas, você está desesperado que talvez as coisas não saiam como você gostaria. Você fala, peraí, mas quem é o Deus que controla todas as coisas? Então você fica brigando consigo para realmente descansar no Senhor, entendendo os elementos que estão por detrás. Isso vale para qualquer outro tipo de pecado. Eu só ilustrei com esse, mas você pode e deve pedir ao Senhor que lhe dê amolecimento de coração, vamos dizer assim, né? E que lhe dê não só o entendimento que está errado, não só a tristeza que está errada, mas o horror pelo pecado. E eu acho que fica mais evidente na nossa vida que realmente pecado é pecado e que eu tenho que abandonar quando você fala com um certo nojo daquilo que você fez. E aí tem um elemento, talvez o ciclo tenha terminado. Tá? Então é por isso que eu falei desse elemento holístico. Peça ao Senhor que lhe dê o que você sente falta para que você seja genuinamente arrependido. Terminar? Então, quero agradecer e eu vou fazer uma oração breve. Pode ser? Uma oração breve, agradecendo a Deus por o que nós aprendemos aqui. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pelo que ela nos ensina, tanto como pré-requisito da conversão, como a própria conversão em si mesma. Te louvamos porque o Senhor nos converte a ti. E nós, de fato, somos convertidos, porque o Senhor eficazmente nos atrai para junto de ti. Obrigado, Senhor. Louvado sejas, porque o Senhor nos concede arrependimento, fé. E quando nós sentimos que nossa vida não é marcada por esses dois elementos tão chave da vida cristã, nem por isso devemos nos desesperar, porque o Senhor não só é autor da boa obra em nós, mas o Senhor é consumador dessa obra. Faz-nos descansar nisso. Faz-nos apelar ao Senhor constantemente, rogando por a contínua mudança no nosso ser. E faz-nos certos de que nós seremos e já somos transformados de glória em glória para sermos mais parecidos com o Salvador Jesus. Oramos em nome dele. Amém.